Hoje eu gostaria de trazer um outro filme no qual a gente vai mostrar uma visão aprofundada desse filme. Se trata de um filme famoso que saiu há alguns anos, entrou em cartaz nos cinemas, muitas pessoas assistiram. O filme tem muita ação, muitos efeitos especiais, é um filme bem dinâmico do ponto de vista de superfície, né, de efeitos, de acontecimentos, tem um elenco famoso, mas é um filme que não foi compreendido a fundo pela imensa maioria das pessoas. É um filme que, por boa parte do público, foi compreendido num nível relativamente interessante, filosófico, humano, mas não divino, telefinalístico, transcendente. Então, a gente vai falar de um filme que foi lançado no ano de 2006, então há, portanto, uns 16, 17 anos, e a gente vai fazer uma leitura mais aprofundada do mesmo. Um filme dirigido por James McTeigue, baseado, produzido por Joel Silver e pelas irmãs Wachowski, mesmo de Matrix, que é uma adaptação de um quadrinhos. Então, para quem não conhece, esse é o filme, V de Vingança. Então, a gente vai oferecer aqui uma visão diferente da comum, das críticas relativas a esse filme. Uma visão que eu chamo de visão monística, uma visão transcendente, que vai na essência da coisa, o que realmente lá no fundo os criadores, os autores quiseram dizer com toda essa história. Então, eu vou dividir aqui essa apresentação eu vou pontuar cenas, alguns momentos altos do filme e passar o significado mais profundo dessas cenas, pelo menos o mais profundo de que eu consiga perceber até o momento. Então, para quem não sabe, o filme trata de uma história fictícia, mas muito comum, substancialmente à vida nesse planeta, que é um regime, autoritário, onde você tem um alto-chanceler que acabou assumindo o poder, o controle de quase tudo. Então, todas as decisões, todos os acontecimentos são centralizados nesse ditador, é o chanceler Adam Sutler, interpretado pelo John Hurt, e justamente ele chega ao poder devido a uma situação na qual as pessoas estão extremamente assustadas, a sociedade se sente insegura, existe alta insegurança em termos físicos, financeiros, em termos de empregabilidade, em termos de valores, etc, etc. Uma série de catástrofes, de caos, que levam a uma situação no qual fica mais fácil aparecer uma pessoa, prometer segurança para todos, uma relativa estabilidade, à troca da entrega da liberdade das pessoas. Então é nada muito incomum, o regime autoritário, que inclusive no nosso mundo também existe nas mais variadas formas. Então esse é o contexto, uma Inglaterra do século XXI, no qual acontece, o país acaba caindo num autoritarismo. Então esse é o pano de fundo para toda a trama que vai se desenrolar daí para frente. Então, uma série de acontecimentos caóticos que a sociedade não estava mais suportando, acabou levando essa sociedade, por não ver mais a fundo, por não perceber as implicações de suas escolhas, levou à ascensão uma pessoa, um regime extremamente autoritário,
que dita os rumos de desenvolvimento de toda uma sociedade. Então, esse é o pano de fundo da nossa história. E daí existe um personagem que ele se autodenomina simplesmente de V, que é tido como um terrorista, uma pessoa altamente perigosa, subversiva, e, portanto, subversiva do ponto de vista dos poderes vigentes, de quem está no controle, que fazem de tudo para passar para toda a sociedade, que acaba sustentando o regime, de que ele não é um elemento bom, é um elemento perigoso, que deve ser denunciado, combatido, preso, em última instância, eliminado, porque ele representa uma ameaça ao convívio, à vida social, ao progresso e a todas as coisas que esse regime diz defender. Então ele é visto como um terrorista, E o V de Vingança, ele logo nas primeiras cenas, já é apresentado, quando ele acaba salvando a vida de uma moça que estava nas ruas num horário não proibido. Ela foi pega pelos agentes, pela polícia desse governo, e ele acaba salvando ela de uma violência que seria cometida justamente pelo aquele governo, pela polícia, que faz parte de um governo que supostamente visa proteger os seus cidadãos. Bom, e daí, a partir disso, inicia-se um processo muito interessante que vai levar ao desencadeamento de uma série de acontecimentos interligados entre si que vão levar a um resultado final. E isso tudo começa com o surgimento de uma amizade. Não se pode dizer exatamente que seja uma amizade altamente improvável de ocorrer entre uma moça que segue tudo à risca, não quer ter problemas e, portanto, é uma ferramenta, de certa forma, desse regime, pelo menos tudo indica isso, e uma pessoa que é altamente contrário a esse regime, recorrendo até a métodos violentos para combater esse regime em nome de um mundo mais livre, mais pacífico e tudo mais. Até certo ponto, uma certa contradição a gente percebe nesse personagem. E o nome dos dois, a moça se chama Ivy, e o personagem se chama V. E logo no começo, quando ele fica sabendo do nome dela, ele até faz uma brincadeira. Existem muitas coincidências, coincidências à primeira vista. E daí, à medida que os fatos vão se desenvolvendo, ambos os personagens vão seguindo suas vidas separadas até um ponto do filme, vão ocorrendo várias coisas. Então, cada um segue mais ou menos a sua natureza e, consequentemente, o seu destino. Até um ponto alto do filme, no qual o V ele invade uma torre de transmissão e acaba passando uma mensagem para toda a população. E como a torre de transmissão é do governo e atinge todos os lares, ele consegue passar uma visão para as pessoas num tempo extremamente curto. E não por acaso, essa moça, ela estava no mesmo local, ocorre uma série de eventos, muito intensos e breves, que acaba levando ela a salvar, de certa forma, ajudar o V, e ao mesmo tempo ela se coloca em perigo por causa disso, por estar ajudando um terrorista. Então ela acaba sendo albergada, resgatada por ele. O V leva a Ivy, interpretada pela Natalie Portman, para a caverna dele, para a Batcaverna,
para a V-caverna, para o esconderijo dele, que ninguém sabe onde fica, nem ela mesma. E a partir daí, né, como ele fez uma promessa que só se cumpriria 1 ano depois, então eles precisariam conviver nesse esconderijo durante 1 ano. Ela, especificamente, deveria ficar 1 ano lá, abrigada, né, em segurança do governo, que com certeza iria prendê-la, torturá-la, em última instância até assassiná-la, por ter ajudado um terrorista e por ter informações. Então, a partir daí, a trajetória desses 2 personagens principais, ela fica intimamente relacionada. E daí, a partir daí, começa a haver um intercâmbio de experiências, de visões de mundo, de intuições e tudo mais. E à medida que a história se desenrola, o espectador percebe que, no fundo, os 2 personagens com visões aparentemente opostas, né, diametralmente opostas, no fundo, têm muito mais semelhanças do que coisas antagônicas. Isso vai ficando claro à medida que os acontecimentos vão se desenvolvendo nesse espaço de 1 ano. E assim, eu estou colocando aqui tudo de forma resumida e pontuando os pontos principais, porque tem muita coisa aqui que eu poderia comentar, mas não é o ponto. A questão é, chegando próximo desse momento, então a gente vai vendo um desenvolvimento na relação entre esses personagens, uma concatenação de acontecimentos que vai se dando meio que de maneira automática, sem que o V faça muito esforço para tudo o que for para acontecer. Ele apenas deu um impulso inicial que vai levar a um evento, né, de clímax, né, uma situação de máximo, né, de revelação, pode-se até dizer assim, que vai levar a um desmoronamento de todo esse sistema, que eu chamo sempre, né, de antissistema, porque o sistema de verdade é algo orgânico, harmônico, perfeito, onde todo mundo livremente cumpre o seu dever supremo. Então, tudo isso vai levar a um desmoronamento desse sistema podre, né? Que é um antissistema, esse regime autoritário, no qual as pessoas não têm nenhuma liberdade, não podem se expressar, não podem buscar se realizar, e por aí vai. Então, isso é muito bem colocado numa cena onde ele monta todo um dominó, né? Daí ele dá um peteleco primeiro, e a partir daí todos os outros dominós vão caindo. Vocês devem já ter visto algum vídeo disso, né? Ou feito uma brincadeira desse tipo. Que a ideia é justamente isso. Ele apenas dá um impulso inicial, né? Ele é o catalisador de uma reação, mas ele não está colocando nada dentro das pessoas. Ele está apenas despertando o que já existe dentro de todo mundo. E, ao mesmo tempo, ele está atingindo o sistema justamente no seu ponto nerválgico. E, a partir daí, todas as reações internas desse sistema aparentemente hiperpoderoso, invencível, eficiente, invulnerável e tudo mais, por mais que visem evitar esse acontecimento, pegar esse terrorista, fazer justiça, acaba levando o plano de V a se concretizar de forma cada vez mais evidente. Por quê? Porque, no fundo, eu percebo hoje isso, que o V conhece os princípios intrínsecos de funcionamento das pessoas do sistema, né? Do nível humano evolutivo, né? E a partir daí ele consegue atuar sem fazer muito esforço.
Então isso vai ficando muito claro à medida que a gente vai chegando nos momentos finais do filme. Então, essa é a forma que o V encontra de fazer esse antissistema desmoronar por completo. E daí existe um momento, né, onde também, né, o V está atuando para fazer desmoronar esse mundo exterior, esse sistema apodrecido, mas ao mesmo tempo ele acaba trabalhando, né, com a moça, a Ave, né, lá no esconderijo dele. Ele cria uma situação, não se sabe exatamente porquê a princípio, que faz com que a moça acabe despertando para uma realidade mais profunda que ela já tinha dentro dela. Então essa é uma cena memorável do filme, inclusive o V se usa, né, do argumento, né, que ela própria, numa conversa, concordou com ele, que é aquele de que os artistas eles falam mentiras para revelar grandes verdades. Eu não sei se é exatamente essa frase, mas vai mais ou menos nessa linha. Os artistas se usam de uma situação fictícia, de mentiras, para poder revelar grandes verdades ou verdades mais profundas. E ele cria toda uma situação que bem real, né, que leva ela, ele simula uma situação no qual ela é presa, né? Ela é até torturada psicologicamente, fisicamente um pouco, e isso vai levando a personagem, né, a moça, a avançar cada vez mais num caminho interior e se autodescobrir. Leva ela ao autoconhecimento, a percepção de sua real natureza que esteve escondida durante toda a história. E para fazer isso foi necessário que ela fosse submetida a uma situação de desespero extremo, uma situação de vida ou morte. E no momento decisivo, na hora do vamos ver, na hora em que ela pode realmente ser provada e demonstrar se ela realmente é uma pessoa desperta, uma pessoa com a intuição a todo vapor, com um espírito desperto, consciente, ela revela, né, ela demonstra essa situação, né, ela passa na prova justamente ao encarar uma situação extrema, que poucos teriam coragem de agir segundo sua própria consciência. E nessa situação ela revela que ela não tem mais medo de nada. Então o seu atuar é plenamente livre e de acordo com a sua intuição, com o seu espírito. Então ela age completamente alinhada com as forças da natureza. E daí com isso o V acaba o jogo, tudo fica revelado que foi uma simulação, e ela fica chocada por tudo isso, né? Mas ela já despertou. E assim, nos primeiros momentos, né, quando o V explica tudo para ela fica extremamente revoltada. Ela pensa, como você pôde fazer isso comigo? Fazer uma violência desse tipo? Eu confiava em você, isso é uma coisa errada, e etc, e etc, e etc. Mas o V explica que é preciso uma dor enorme, e através de todo esse simulacro, ele conseguiu fazer que ela acordasse. E esse é um momento para a personagem da Natalie Portman de catarse mística quase, né? Um momento de profundo conhecer, né? Um encontro consigo mesmo. Então você acaba morrendo e renascendo, morrendo num plano superficial, numa dimensão inferior, para renascer numa dimensão superior, onde você vê todas as coisas do mundo, as conversas entre as pessoas, as relações, as profissões, o desenvolvimento da humanidade,
a forma de comportamento de cada pessoa, toda essa psique, você vê isso de forma completamente diferente, de uma forma profunda, não de uma forma superficial, que é ensinada nos livros e tal. Você gera suas próprias ideias, você tem suas visões, você sistematiza tudo por si mesmo e você chega às suas próprias conclusões, que pode até coincidir com as de outros grandes da história, mas são suas e apenas suas. Então esse é um momento de revelação, né, de autodescoberta para Eve. E a partir desse momento, ela realmente se apaixona por V. Né? Ela sempre gostou do V, mas essa coisa fica evidente no momento final. E daí a gente pode dizer que ela teve uma iluminação. Ela passou a entender completamente por que o V atua da maneira que ele atua. E ela apoia ele. Ele faz a promessa, né, de explodir o parlamento, né, não no sentido de querer destruir algo, mas como um ato concreto que tem um simbolismo muito profundo por trás dele e visa iniciar uma nova era. Então não é a violência por si, mas um ato simbólico que se dá de uma maneira física, né, violenta, que visa inaugurar uma nova era. E isso através do despertar da população e do despertar de sua agora companheira. Então isso a gente também percebe nas cenas finais do filme. Mas interessante disso tudo é que o V ele admite, né, que tudo o ponto que ela sempre vinha questionando nos métodos dele, que é o uso da violência, no final ele concorda que realmente o meio deles fazer as coisas não era compatível com o novo mundo que ele queria formar. E por isso ele deveria perecer juntamente com esse mundo velho, com esse mundo podre, com essa civilização em putrefação que ele mesmo combateu. Então esse também é um momento fantástico do filme que revela muitas coisas, que às vezes o nosso mundo gera expoentes com todas as habilidades para se dar bem nesse mundo e reproduzir esse sistema podre, mas esse elemento tem uma centelha de luz que acaba usando todos os seus canais humanos para combater, para fazer uma superação, para trazer uma transição de um mundo velho para um mundo novo. Então ele percebe isso e por isso ele deixa a cena, né? Ele acaba morrendo e a nossa personagem, outros seriam pessoas líderes, né? Pessoas na dianteira, em destaque, para esse novo mundo que estaria por nascer. Então essa também é uma cena memorável do filme que se encaixa perfeitamente nessa cosmovisão monística que eu passo, encabeçada, né, por Pietro Baldi e outros. É um filme onde eu vejo o aspecto coletivo, né, do monismo e coletividade humana, social, se revelar de um modo fantástico. Então, era essa a visão que eu queria passar aqui para vocês do V de Vingança. Eu deixo uma frase aqui do Johnny Depp que mostra realmente o que a gente tem que fazer, qual é o caminho. Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Ou seja, apenas no momento em que a gente... apenas naquele momento em que a gente não tem nenhuma alternativa, a gente está encurralado, estamos completamente perdidos, é nesse momento que a gente realmente vai descobrir toda a nossa potência latente, todo o nosso poder.
nosso potencial. Não adianta a gente tentar descobrir o nosso potencial divino em situações corriqueiras do dia a dia ou numa situação confortável. A gente precisa sempre chegar nos nossos limites para a gente conseguir, a partir daí, realmente tomar a decisão que nos permita superarmos, morrermos para renascermos, transcendermos, descobrirmos nossa verdadeira força interior e, com isso, alcançarmos um novo patamar de desenvolvimento íntimo, que vai se manifestar em todos os nossos canais humanos, no nosso modo de agir, nas nossas atitudes, no nosso modo de perceber as coisas, falar, vivenciar, na nossa criatividade e por aí vai. Então nós precisamos da dor, porque a dor é um motor da evolução neste universo decaído. As pessoas não gostam de admitir isso, e até quem admite, na hora do vamos ver, essa pessoa volta atrás e fala: não, eu pensei que era só na teoria, na prática eu jamais faria isso, é um absurdo, tudo mais, isso vai ser incômodo, eu não consigo. E muitas pessoas deixam de crescer por não ter coragem, serem covardes, para não enfrentarem as situações que lhe propiciariam a oportunidade de verdadeira ascensão nesse mundo. Então, esse é o problema da humanidade, esse é o problema central do ser humano, que se expressa de uma forma muito evidente em nossos dias. As pessoas não têm coragem de lidar com o que elas têm de mais poderoso, de eterno, de infinito, o que elas têm de realmente valoroso do seu interior, que é o seu espírito. Quem elas realmente são, não o que elas aparentam ser. E para a gente conseguir despertar o nosso espírito, ou expandir a nossa consciência, ou nos iluminarmos para termos uma vida realmente nova, com significado, nós precisamos pagar esse preço. Nós precisamos enfrentar as situações mais tensas, as situações aparentemente sem solução, de forma ativa e altiva, nos momentos mais críticos de nossa vida. E fazendo isso, a gente obtém resultados incríveis, que são conquistas intransferíveis, conquistas apenas nossas. E com isso, a gente consegue a autorrealização. Então, era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Eu espero que tenha sido útil essas palavras. E até a próxima, gente. Saudações fraternas a todos. Tchau, tchau.